Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 47. Mais histórias da roda. Uma grande inquietação fazia com que Randy não parasse de andar ao lado da mesa de jantar. 12 passos. A mesa tinha exatamente 12 passos de comprimento, não importava quantas vezes ele a percorresse. Irritado, ele se obrigou a parar de contar. Que coisa idiota de se fazer. Não me interessa qual o comprimento da maldita mesa. Alguns minutos mais tarde, ele descobriu que estava contando o número de viagens de ida e volta que fazia ao lado da mesa. O que será que ele estava dizendo a Moiraine e Lan? Será que ele sabe por que o Tenebroso está atrás de nós? Será que sabe qual de nós o Tenebroso quer? Olhou de relance para seus amigos. Perrin havia esmigalhado um pedaço de pão e empurrava, distraído, as migalhas na mesa com um dedo. Seus olhos amarelos encaravam as migalhas sem piscar, mas pareciam ver alguma coisa distante. Matt estava escarrapachado na cadeira, os olhos semicerrados e o começo de um sorriso no rosto. Era um sorriso nervoso, não de diversão. Por fora, ele parecia o velho Matt, mas de tempos em tempos tocava inconscientemente a adaga de Shadar Logoth por cima do casaco. O que Fen está dizendo a ela? O que será que ele sabe? Loial, pelo menos, não parecia preocupado. O Ogier estava estudando as paredes. Primeiro ele havia ficado em pé no meio do aposento e olhado tudo, girando lentamente num círculo. Estava quase pressionando o nariz largo contra a pedra, enquanto gentilmente percorria uma junta com os dedos mais grossos que o polegar da maioria dos homens. Às vezes ele fechava os olhos, como se a sensação fosse mais importante do que ver. Suas orelhas estremeciam ocasionalmente, e ele murmurava consigo mesmo em Ogier, parecendo ter esquecido que havia mais alguém na sala com ele. Lord Agilmar conversava em voz baixa com Ninaeve e Egwene em frente da lareira comprida no fim do salão. Ele era um bom anfitrião, adepto de fazer as pessoas esquecerem seus problemas. Diversas de suas histórias fizeram Egwene rir. Uma das vezes até mesmo Ninaeve jogou sua cabeça para trás e gargalhou. Randy se assustou com um som inesperado e deu outro pulo quando a cadeira de Matt caiu com um estrondo. Sangue cinzas! Grunhiu Matt, ignorando a maneira como a boca de Ninaeve se crispou com seu palavreado. Por que estão levando tanto tempo? Ele endireitou a cadeira e voltou a se sentar sem olhar para ninguém. Sua mão seguiu, distraída, até o casaco. O senhor de Faldara olhou para Matt com desaprovação. Seu olhar abarcou Randy e Perrin sem qualquer melhora, e depois se voltou para as mulheres. Os passos de Randy o haviam levado para mais perto deles. Meu senhor, dizia Egwene, sentindo-se tão à vontade quanto se tivesse usado títulos a vida inteira. Pensei que ele fosse um guardião, mas o senhor o chama de Daishan e fala sobre um estandarte do Grou Dourado, como fizeram os outros homens. Às vezes parece que o senhor está falando com um rei. Lembro que um dia Moiraine o chamou de o último senhor das 7 torres. Quem é ele? Ninaeve começou a estudar com atenção o seu cálice, mas era óbvio para Randy que subitamente ela estava ouvindo ainda mais atentamente do que Egwene. Randy parou e tentou ouvir sem parecer que estava bisbilhotando. Senhor das 7 torres, disse a Gelmar franzindo a testa. Um título antigo, Lady Egwene. Nem mesmo os grãos senhores de Tear têm um título mais antigo,
embora a rainha de Andor chegue perto. Deu um suspiro e balançou a cabeça. Ele não fala a respeito, mas a história é bem conhecida ao longo da fronteira. Ele é um rei, ou deveria ter sido. Orlan Mandragoran, senhor das Sete Torres, senhor dos Lagos, rei não coroado dos Malquieri. Sua cabeça raspada se ergueu e havia uma luz em seu olhar semelhante ao orgulho de um pai. A voz ficou mais forte, repleta da força de seu sentimento. Todo o aposento pôde ouvir sem esforço. Nós de Shienar nós chamamos de homens da fronteira, mas, há menos de 150 anos, Shienar não fazia realmente parte das terras da fronteira. A norte de nós e de Arafel ficava Malkier. As lanças de Shienar cavalgavam para o norte, mas era Malkier que detinha o avanço da praga. Malkier, que a paz lhe favoreça a memória e a luz ilumine seu nome. Lã é de Malkier, disse a sabedoria suavemente, erguendo os olhos. Parecia perturbada. Não era uma pergunta, mas a Gilmar sentiu. Sim, Lady Naeve. Ele é filho de Alkir Mandragoran, o último rei coroado dos Malquieri. Como ele se tornou o que é? O início talvez tenha sido Lain. Num gesto ousado, Lain Mandragoran, irmão do rei, liderou suas lanças através da praga até as terras devastadas, talvez até a própria Shai Algul. A esposa de Lain, Breyan, provocou essa ousadia pela inveja que queimava em seu coração pelo fato de Alkir ter subido ao trono em lugar de Len. O rei e Len eram tão próximos quanto irmãos poderiam ser, tão próximos quanto gêmeos. Mesmo depois que o prefixo régio Al foi acrescentado ao nome de Akir, mas a inveja destruiu Breyan. Len foi aclamado por seus feitos e com razão, mas nem mesmo ele pôde ofuscar o brilho de Alkir. Ele foi um homem e rei como não surge em 100 anos no mínimo. A paz o favoreça e Eliana. Len morreu nas terras devastadas com a maioria dos que o seguiram, homens que Malkier não podia se dar ao luxo de perder. E Breyan culpou o rei, dizendo que a própria Shai Algul teria caído se Alkir tivesse liderado o resto dos Malquieri para o norte com seu marido. Por vingança, ela tramou com Cowen Gemalan, chamado Cowen Coração Justo, para tomar o trono para seu filho Izan. Bem, Coração Justo era um herói quase tão amado quanto o próprio Al-Akir, e um dos grandes senhores. Mas, quando os grandes senhores haviam lançado os bastões para escolher o rei, só dois o haviam separado de Akir, e ele nunca se esqueceu de que, se dois homens houvessem atribuído uma cor diferente à pedra da coroação, isso o teria colocado no trono. Entre eles, Cowen e Breyan trouxeram soldados de volta da praga para tomar as 7 torres, transformando os fortes da fronteira em meras guarnições. Mas a inveja de Cowen foi maior. O nojo dominou a voz de Agelmar. O herói Coração Justo, cujos feitos na praga eram cantados por todas as terras da fronteira, era um amigo das trevas. Com os fortes da fronteira enfraquecidos, Trollocs jorraram em Malkier como uma enchente. O rei Alkir e Lain juntos poderiam ter mobilizado a terra. Eles já o haviam feito antes. Mas o destino de Len nas terras devastadas havia abalado as pessoas, e a invasão dos Trollocs jogou por terra o ânimo dos homens e sua vontade de resistir. Homens demais. Números devastadores forçaram os Malquieri a recuar para a terra natal. Breyan fugiu com seu filho Izan e foi alcançada por Trollocs enquanto cavalgava para o sul com ele. Ninguém sabe o destino deles com certeza, mas podemos imaginar. Tenho pena somente do garoto. Quando a traição de Cowen em Coração Justo foi revelada e ele foi capturado pelo jovem Jain Sharin, já chamado de Jain o Viajante, quando o Coração Justo foi levado para as 7 torres e acorrentado, os grandes senhores exigiram sua cabeça na ponta de uma lança. Mas, como ele havia perdido somente para Al-Akir e Len no coração do povo, o rei o enfrentou em combate individual e o matou. Al-Akir chorou quando matou Cowen.
Uns dizem que ele chorou por um amigo que havia passado para o lado da sombra, e outros dizem que foi por Malquier. O senhor de Faldara balançou a cabeça, triste. O primeiro golpe da perdição das 7 torres havia sido desferido. Não havia tempo de pedir a ajuda de Shienar nem de Arafel, e nenhuma esperança de que Malquier pudesse resistir sozinha, com 5.000 de suas lanças mortas nas terras devastadas, seus fortes da fronteira tomados. Al-Akir e sua rainha, Eleana, mandaram que Lã fosse levado até eles no berço. Em suas mãos de bebês eles colocaram a espada dos reis Malquieri, a espada que ele usa hoje. Uma arma feita por Aes Sedai durante a Guerra do Poder, a Guerra da Sombra, que pôs fim à Era das Lendas. Eles ungiram sua cabeça com óleo, nomeando-o Daishan, um senhor da Guerra do Diadema, e o consagraram como o próximo rei dos Malquieri, e em seu nome eles fizeram o antigo juramento dos reis e rainhas Malquieri. O rosto de Ajalmar endureceu, e ele disse as palavras como se ele também tivesse feito aquele juramento, ou um muito semelhante. Enfrentar a sombra enquanto o ferro for duro e a pedra resistir. Defender os Malquieri enquanto restar uma gota de sangue. Vingar o que não pode ser defendido. As palavras ecoaram no salão. Eleana colocou um camafeu no pescoço do filho para que ele se lembrasse. E o bebê, enrolado em mantas pelas mãos da própria rainha, foi entregue a 20 escolhidos da guarda do rei, os melhores espadachins, os combatentes mais letais. A ordem deles? Levar a criança a Falmoran. Então, Al-Akir e Eleana lideraram os Malquieri para enfrentar a sombra uma última vez. Lá eles morreram, na passagem de Heroth, e os Malquieri morreram, e as 7 torres caíram. Shienar, Arafel e Kandor enfrentaram os 1.000 homens e os Trollocs na escadaria de Gerran, e os fizeram recuar, mas não tanto quanto eles próprios haviam sido obrigados a recuar. A maior parte de Malquier permaneceu nas mãos dos Trollocs, e ano após ano, milha a milha, a praga engoliu. Ajelmar suspirou com um peso no coração. Quando continuou, havia um orgulho triste em seus olhos e em sua voz. Apenas 5 dos guardas chegaram a Falmoran com vida. Todos eles feridos, mas traziam a criança incólume. Desde o berço, eles ensinaram tudo o que sabiam. Ele aprendeu a usar armas como outras crianças aprendiam a brincar, e a conhecer a praga como outras crianças aprendiam a conhecer o jardim de suas mães. O juramento feito sobre seu berço está gravado em sua mente. Não restou nada para defender, mas ele pode vingar. Ele renega seus títulos, mas nas terras da fronteira é chamado de o não coroado, e se algum dia ele hasteasse o grou dourado de Malquier, um exército o seguiria. Mas ele não lidera homens para a morte. Na praga ele corteja a morte como um pretendente corteja uma donzela, mas não leva outros a ela. Se vocês precisam entrar na praga, e com apenas alguns, não há homem melhor para levar com vocês até lá, nem para trazê-los de volta em segurança. Ele é o melhor dos guardiões. Isso significa que é o melhor dos melhores. Vocês podem até deixar esses rapazes aqui para ganharem mais experiência e depositar toda a sua confiança em Lã. A praga não é lugar para garotos inexperientes. Matt abriu a boca e tornou a fechá-la a um olhar de Randy. Gostaria que ele tivesse aprendido a mantê-la fechada. Ninaeve havia ouvido com olhos tão arregalados quanto Egwene, mas agora ela encarava sua xícara novamente, o rosto pálido. Egwene pôs a mão no braço dela e ofereceu-lhe um olhar de simpatia. Moiraine apareceu na porta, com Lã logo atrás. Ninaeve lhes deu as costas. O que foi que ele disse? Randy quis saber. Matt se levantou e Perrin também. Camponês idiota, murmurou Ajelmar. Depois ergueu a voz a um tom normal. Você descobriu alguma coisa, Aes Sedai? Ou ele é simplesmente louco? Ele é louco, disse Moiraine. Ou quase. Mas não há nada de simples em Padan Fen. Um dos criados de Libré preto e dourado entrou com uma mesura, trazendo uma bacia e umas jarras azuis, uma barra de sabão amarelo e uma toalhinha numa bandeja de prata.
Ele olhou ansiosamente para Geomar. Moiraine orientou para que colocasse tudo em cima da mesa. Perdão por dar ordens a seus criados, Lorde Geomar, disse ela. Tomei a liberdade de pedir isto. Geomar assistiu para o criado, que pôs a bandeja sobre a mesa e saiu apressado. Meus criados estão ao seu comando, Aes Sedai. A água que Moiraine derramou na bacia fumegava como se tivesse acabado de ser fervida. Ela arregaçou as mangas e começou a lavar vigorosamente as mãos, sem se preocupar com o calor da água. Eu disse que ele era mais do que vil, mas nem cheguei perto. Não acredito já ter encontrado alguém tão abjeto e mesquinho, e ao mesmo tempo tão sujo. Sinto-me emporcalhado só de tocar nele, e não me estou ferindo a sujeira de sua pele. Suja aqui. Ela levou a mão ao peito. A degradação de sua alma quase me faz duvidar de que ele tenha uma. É pior que um amigo das trevas. Ele parecia tão digno de pena, murmurou Egwene. Lembro dele chegando a Campo de Elmond a cada primavera, sempre rindo e cheio de notícias de fora. Tem certeza de que não há nenhuma esperança para ele? Nenhum homem pode ficar tanto tempo na sombra que não possa encontrar a luz novamente, citou. Aes Sedai enxugou as mãos rapidamente. Eu sempre acreditei nisso também, disse ela. Talvez Padan Fain possa se redimir, mas ele é amigo das trevas há mais de 40 anos, e o que ele fez nesse meio tempo, em sangue, dor e morte, faria o seu coração parar só de ouvir. Entre os menores desses atos, embora não seja pequeno para você e suspeito, ele levou os Trollocs a Campo de Elmond. Sim, disse Rani baixinho. Ele ouviu Egwene perder o fôlego. Eu devia ter imaginado que me queimem. Eu devia ter imaginado assim que o reconheci. Ele trouxe alguém até aqui? Perguntou Matt. Olhou para as paredes de pedra ao seu redor e estremeceu. Rand pensou que ele estava se lembrando dos Myrddraal mais do que dos Trollocs. As muralhas não haviam detido os desvanecidos em Baerlon, nem em Ponte Branca. Se ele o fez, Geomar soltou uma gargalhada, eles vão quebrar seus dentes nas muralhas de Faldara. Já aconteceu com muitos outros antes. Ele estava falando a todos, mas, obviamente, em direção de suas palavras a Egwene e Nynaeve, pelos olhares que dirigiu a elas. E não se preocupe com os meus homens também. O rosto de Matt ficou mais vermelho. Todas as ruas e becos de Faldara são iluminados à noite, e nenhum homem pode esconder o rosto dentro das muralhas. Por que Mestre Fain faria isso? Perguntou Egwene. Há 3 anos. Com um suspiro pesado, Moiraine sentou-se, arqueando como se o que havia feito com Fain tivesse sugado suas forças. 3 anos, este verão. Sim, há esse tempo todo. A luz certamente nos favorece, ou senão o pai das mentiras teria triunfado enquanto ainda estava sentado traçando planos em Tar Valon. Há 3 anos Fain vem caçando vocês para o Tenebroso. Isso é loucura, disse Rand. Ele ia aos 2 rios toda a primavera como um relógio. 3 anos? Nós estávamos bem na frente dele, e ele nunca olhou para nenhum de nós 2 vezes antes do ano passado. Aes Sedai apontou um dedo para ele. Fain me contou tudo, Rand. Ou quase tudo. Acredito que ele tenha conseguido esconder alguma coisa. Algo importante. Apesar de tudo que consegui fazer, mas ele disse bastante. 3 anos atrás, o meio-homem foi procurá-lo numa aldeia em Murande. Fain ficou aterrorizado, é claro, mas é considerado uma grande honra entre os amigos das trevas ser convocado assim. Fain acreditou que ele havia sido escolhido para grandes feitos, e havia, mas não do jeito que imaginava. Ele foi trazido para o norte, até a Praga, até as terras devastadas, até Shaiol Ghul, onde encontrou um homem de olhos de fogo que se autodenominou Baal Zamon. Matt se mexeu, inquieto, e Rand engoliu em seco. Tinha de ter sido assim, é claro, mas isso não tornava as coisas mais fáceis de serem aceitas. Somente Perrin olhou para Aes Sedai como se nada mais pudesse surpreendê-lo. A luz nos proteja, disse a Geomar com fervor. Fain não gostou do que lhe foi feito em Shaiol Ghul,
Moiraine continuou com calma. Enquanto conversávamos, ele gritava constantemente sobre fogo e queimação. Quase o matou trazer tudo à tona de onde ele havia escondido. Mesmo com minha cura, ele está um farrapo estraçalhado. Custará muito para deixá-lo inteiro novamente. Mas faria o esforço, mesmo que só para descobrir o que ele ainda está escondendo. Ele havia sido escolhido por causa da região que percorria enquanto fazia seus negócios. Não, disse ela rapidamente quando olharam para ela. Não apenas os 2 rios, não na época. O pai das mentiras sabia vagamente onde encontrar o que procurava, mas não muito mais do que nós em Tarvalon. Fen disse que havia sido transformado no sabujo do tenebroso, e de certa maneira ele está certo. O pai das mentiras colocou Fen para caçar, primeiro alterando-o para que ele pudesse efetuar essas caçadas. São as coisas feitas para causar mudanças que Fen teme recordar. Ele odeia seu mestre por elas tanto quanto teme. Então Fen foi mandado para farejar e caçar por todas as aldeias ao redor de Baerlon e até as Montanhas da Névoa, além do Tárien, atravessando os 2 rios. 3 primaveras atrás? Perguntou Pen devagar. Eu me lembro dessa primavera. Fen chegou mais tarde do que de costume, mas o estranho foi que ele ficou por lá. Uma semana inteira sem fazer nada e se queixando de ter de gastar dinheiro por um quarto na estalagem Fonte de Vinho. Fen gosta muito do dinheiro dele. Eu me lembro agora, disse Matt. Todo mundo ficou achando que ele estava doente ou que ele havia se apaixonado por uma mulher de lá. Não que qualquer uma delas fosse se casar com um mascate, é claro. Se fosse assim, podiam muito bem se casar com alguém do povo errante. Egwene arqueou uma sobrancelha para ele, que calou a boca. Depois disso, Fen foi levada a Shoyal Ghul novamente, e sua mente foi destilada. O estômago de Randy deu voltas com o tom da voz de Aes Sedai. Ele dizia mais do que a careta que lhe cruzou rapidamente o rosto. O que ele havia pressentido foi encontrado e depois devolvido. Quando ele entrou nos 2 rios no ano seguinte, foi capaz de escolher seu alvo com mais clareza. De fato, com mais clareza até mesmo do que o tenebroso havia esperado. Fen sabia com certeza que quem ele procurava era um de 3 rapazes em Campo de Aemond. Pen soltou um grunhido, e Matt começou a praguejar num tom monocórdio, suave, que nem mesmo o olhar duro de Ninaev conseguiu deter. A Gelmar olhou para eles com curiosidade. Randy sentiu apenas um frio bem leve e ficou pensando por quê. Porque por 3 anos o tenebroso os caçara. Tinha certeza de que isso só deveria fazer seus dentes baterem. Moiraine não permitiu que Matt a interrompesse. Ela levantou a voz o suficiente para ser ouvida apesar dele. Quando Fen retornou a Lugard, Baalzamon lhe apareceu em um sonho. Fen se rebaixou e realizou rituais que deixariam você surdo só de ouvir metade deles, vinculando-se ainda mais ao tenebroso. O que é feito em sonhos pode ser mais perigoso do que é feito desperto. Randy se mexeu com um olhar duro de alerta, mas ela não parou. Foram-lhe prometidas grandes recompensas, poder sobre reinos após a vitória de Baalzamon, e foi-lhe dito que quando ele voltasse a Campo de Aemond, deveria marcar os 3 que havia encontrado. Um meio-homem estaria lá esperando por ele com Trollocs. Sabemos agora como os Trollocs chegaram aos 2 rios. Devia haver um bosque Ogier e um portal dos caminhos de Manetheren. O mais bonito de todos, disse Loial, depois do de Tarvalon. Ele estivera escutando com a mesma atenção dos demais. Manetheren é lembrada com carinho pelos Ogier. Algemar formou o nome em silêncio, as sobrancelhas erguidas em espantos. Manetheren. Lord Algemar, disse Moiraine, eu lhe direi como encontrar o portal dos caminhos de Mafal da Daranel. Um muro deve ser construído ao redor dele, uma guarda estabelecida para vigiá-lo, e ninguém deve ter permissão de se aproximar. Os meio-homens não aprenderam todos os caminhos ainda, mas esse portal dos caminhos fica ao sul e a poucas horas de Faldara. O senhor de Faldara se sacudiu todo como se tivesse despertado de um transe.
Ao sul? Paz. Não precisamos disso. Que a luz brilhe sobre nós. Isso será feito. Fen nos seguiu pelos caminhos? Perguntou Perry. Ele deve ter feito isso. Moiraine assentiu. Fen seguiria vocês três até o túmulo, porque ele precisa. Quando Myrddraal fracassou em Campo de Elrond, levou o Fen com os Trolls em nosso encalço. O desvanecido não deixou Fen cavalgar com ele, embora ele achasse que deveria ter o melhor cavalo dos dois rios e cavalgar à frente do bando. O Myrddraal o forçou a correr com os Trolls, e esses a carregarem-no quando seus pés não aguentavam mais. Eles conversavam de modo que ele pudesse compreender, discutindo qual a melhor maneira de cozinhá-lo quando sua utilidade tivesse chegado ao fim. Fen afirma ter se voltado contra o Tenebroso antes de chegarem ao Tarim, mas às vezes sua ganância pelas recompensas prometidas transparece com muita clareza. Quando escapamos pelo Tarim, o Myrddraal levou os Trolls de volta para o portal dos caminhos mais próximo, nas Montanhas da Névoa, e mandou o Fen sozinho. Ele achou que estava livre, mas antes de chegar a Baerlon, outro desvanecido o encontrou, e esse não foi tão gentil. Ele o fez dormir todo encolhido num caldeirão Trolloc à noite, para lembrá-lo do preço do fracasso. Esse o usou até Shadar Logoth. A essa altura, Fen estava disposto a dar ao Myrddraal a própria mãe se isso fosse libertá-lo. Mas o Tenebroso nunca liberta de boa vontade algo que conquistou. O que eu fiz lá, enviando uma ilusão de nossos rastros e cheiros na direção das montanhas, enganou os Myrddraal, mas não Fen. Os meio-homens não acreditaram nele. Depois, eles o arrastaram num cabresto. Somente quando parecíamos estar sempre logo à frente deles, não importava o quanto se esforçassem para avançar, alguns começaram a acreditar nele. Esses foram os 4 que voltaram a Shadar Logoth. Fen afirma que o próprio Ba'alzamon que forçou os Myrddraal a entrar. Gilmar balançou a cabeça com desprezo. O Tenebroso? Pff, o homem está mentindo ou está louco? Se o veneno dos corações estivesse à solta, estaríamos todos mortos agora, ou pior. Fen disse a verdade tal como ele a viu, disse Moiraine. Ele não podia mentir para mim, embora tenha escondido muita coisa. Suas palavras. Ba'alzamon apareceu como uma chama de vela tremulosente, sumindo e aparecendo, nunca no mesmo lugar 2 vezes. Seus olhos queimavam os Myrddraal e os fogos de sua boca nos flagelavam. Alguma coisa, disse Lan, impeliu 4 desvanecidos até onde eles temiam ir, um lugar que eles temem quase tanto quanto temem a ira do Tenebroso. Agelmar grunhiu como se tivesse levado um chute. Parecia estar passando mal. Foi o mal contra o mal nas ruínas de Shadar Logoth, continuou Moiraine. O sórdido contra o vil. Quando Fen falou a respeito, seus dentes bateram e ele gemeu. Muitos Trolls foram mortos, consumidos por Mash-Hadar e outras coisas, incluindo o Troll que segurava o cabresto de Fen. Ele fugiu da cidade como se ela fosse o poço da perdição em Shayol Ghul. Fen acreditou que estava finalmente livre. Ele pretendia fugir até que Ba'alzamon nunca mais conseguisse encontrá-lo novamente, até os confins da terra se necessário. Imagine o horror quando ele descobriu que a compulsão de caçar não havia diminuído. Ao invés disso, ela aumentou e foi ficando mais aguçada a cada dia que passava. Ele não conseguia comer, exceto que pudesse coletar enquanto caçava vocês. Besouros e lagartos agarrados enquanto ele corria, sobras semi-apodrecidas de lixões no meio da noite. Nem podia parar até que a exaustão o fizesse desabar como um saco vazio. E assim que ele tinha forças para se levantar novamente, seguia em frente. Quando chegou a Caemlyn, podia sentir sua presença mesmo a 1 milha de distância. Aqui, nas celas abaixo, ele às vezes olhava para cima sem perceber o que estava fazendo. Estava olhando na direção deste salão. Rand sentiu uma coceira súbita entre as omoplatas. Era como se conseguisse sentir os olhos de Fen nele naquele instante, através da pedra que o separava. A Aes Sedai notou esse seu movimento inquieto dos ombros, mas continuou implacável.
Fen estava parcialmente louco quando chegou a Kemerin. Afundou ainda mais quando percebeu que somente 2 dos que ele procurava estavam ali. Ele tinha a compulsão de encontrar todos vocês, mas não podia fazer mais nada além de seguir os 2 que estavam lá. Ele disse que gritou quando o portal dos caminhos se abriu em Kemerin. O conhecimento de como fazer isso estava em sua mente. Ele não sabia como tinha ido parar ali. Suas mãos se moviam por conta própria, queimando com os fogos de Baalzamon quando ele tentava impedi-las. O dono da loja, que foi investigar o barulho, Fen assassinou. Não porque tinha de fazê-lo, mas por inveja do fato de que o homem podia sair livremente do porão, enquanto os pés dele o levavam de modo inexorável para os caminhos. Então foi Fen que você sentiu nos seguindo, disse Egwene. Lan sentiu. Como foi que ele escapou do vento negro? Sua voz tremia. Ela parou para engolir em seco. Ele estava bem atrás de nós no portal dos caminhos. Ele escapou e não escapou, disse Moiraine. O vento negro o pegou, e ele afirmou que entendeu as vozes. Algumas o saudaram como sendo iguais a ele. Outras o temeram. Tão logo envolveu Fen, o vento fugiu. A luz nos preserve. O sussurro de Loial rugiu como um besouro gigante. Reze para que sim, disse Moiraine. Ainda há muita coisa oculta sobre Padan Fen. Muito que eu preciso descobrir. O mal nele é profundo e mais forte do que em qualquer homem que já vi. Pode ser que o Tenebroso, ao fazer o que fez a Fen, tenha deixado impressa uma parte de si mesmo no homem, talvez até, sem o saber, uma parte de sua intenção. Quando mencionei o olho do mundo, Fen cerrou os maxilares, mas senti um reconhecimento por trás do silêncio. Se eu tivesse tempo agora. Mas não podemos esperar. Se esse homem sabe alguma coisa, disse Ajomar, eu posso fazer com que ele fale. Seu rosto não tinha nenhuma piedade por amigo das trevas. Sua voz não prometia nenhuma piedade com Fen. Se você puder descobrir uma parte sequer do que encontrará na praga, vale a pena ficar aqui um dia a mais. Batalhas foram perdidas por não saber o que o inimigo pretende. Moiraine suspirou e balançou a cabeça tristemente. Meu senhor, se não precisássemos de pelo menos uma boa noite de sono antes de enfrentarmos a praga, eu partiria em menos de uma hora, embora isso significasse o risco de encontrar um ataque de Trollocs na escuridão. Considero que descobri com Fen. 3 anos atrás, o Tenebroso precisou levar Fei até Shaiol Ghul para tocá-lo, apesar de o fato de Fei ser um amigo das trevas dedicado até medula. 1 ano atrás, o Tenebroso conseguiu comandar Fen, o amigo das trevas, por seus sonhos. Este ano, Baalzamon caminha nos sonhos do que vive na luz e realmente aparece, ainda que com dificuldade, em Shadar Logoth. Não em seu próprio corpo, é claro, mas mesmo a projeção da mente do Tenebroso, mesmo a projeção vacilante que não consegue se sustentar, é mais perigosa e mortal para o mundo do que todas as hordas de Trollocs combinadas. Os selos de Shaiol Ghul estão enfraquecendo desesperadamente, Lord Ajomar. Não há tempo. Ajomar abaixou a cabeça, concordando, mas, quando voltou a levantá-la, ainda havia uma expressão de teimosia. Aes Sedai, eu posso aceitar que, quando eu levar as lanças até a garganta de Tarwin, não seremos mais do que uma distração ou uma escaramuça nas fímbrias da verdadeira batalha. Certamente o dever leva os homens aonde for necessário, assim como a trama do padrão, e nenhum dos dois promete que o que faremos será grandioso. Mas nossa escaramuça será inútil, mesmo caso vençamos, se vocês perderem a batalha. Se você diz que seu grupo precisa ser pequeno, eu digo que está tudo bem, mas imploro que façam todos os esforços para que consigam vencer. Deixe esses rapazes aqui, Aes Sedai. Eu lhe juro que posso encontrar 3 homens experientes sem nenhuma ideia de glória na cabeça para substituí-los. Bons espadachins que sejam quase tão bons na praga quanto Lan. Deixe-me cavalgar até a garganta, sabendo que fiz o que pude para ajudar vocês a serem vitoriosos. Eu preciso levá-los a nenhum outro, Lord Ajomar, disse Moiraine gentilmente. São eles que travarão a batalha no olho do mundo.
O queixo de Ajamar caiu, e ele ficou encarando Randy, Matt e Perry. Subitamente, o senhor de Faldalha deu um passo para trás, a mão buscando inconscientemente a espada que jamais usava dentro da fortaleza. Eles não são. Você não é Aja Vermelha, Moirene Sedai, mas certamente nem mesmo você iria. Subitamente o suor começou a reluzir na cabeça raspada. Eles são Taverém, disse Moirene apaziguadora. O padrão se trece ao redor deles. O tenebroso já tentou matar cada um deles mais de uma vez. 3 Taverém em um só lugar são bastante para mudar a vida ao redor deles, tão certamente quanto um redemoinho muda o caminho de uma palha. Quando o lugar é o olho do mundo, o padrão pode tecer até mesmo o pai das mentiras e torná-lo inócuo novamente. Ajamar parou de tentar encontrar a espada, mas ainda olhou para Rand e os outros com dúvidas. Moirene Sedai, se você diz que eles são, então eles são. Mas não consigo ver isso. Garotos fazendeiros. Você tem certeza, Sedai? O sangue antigo, disse Moiraine, se dividiu como um rio se dividindo 1000 vezes em 1000 tributários. Mas, às vezes, os tributários se juntam para criar um rio novamente. O sangue antigo de Manetheren é forte e puro em quase todos esses jovens. Você pode duvidar da força do sangue de Manetheren, Lord Ajamar? Rand olhou de esguelha para Aes Sedai. Quase todos. Arriscou um olhar para Ninaeve. Ela havia se virado para ver além de ouvir, embora ainda evitasse olhar para Lã. Ele captou o olhar da sabedoria. Ela balançou a cabeça. Não havia contado a Aes Sedai que ele não havia nascido nos 2 rios. O que será que Moiraine sabe? Manetheren, disse Ajamar devagar, assentindo. Eu não duvidaria desse sangue. Então mais rápido. A roda traz tempos estranhos. Rapazotes fazendeiros trazem a honra de Manetheren até a praga. Mas, se algum sangue pode dar um golpe doloroso no tenebroso, é o sangue de Manetheren. Será feito como você deseja, Aes Sedai. Então, deixe-nos ir para nossos quartos, disse Moiraine. Precisamos partir ao nascer do sol, pois o tempo é cada vez mais curto. Os rapazes precisam dormir perto de mim. Estamos próximos demais da batalha para permitirmos que o tenebroso desfira outro golpe contra eles. Próximos demais. Rand sentiu os olhos dela sobre ele, estudando-o, e seus amigos, pesando a força deles, estremeceu. Próximos demais.